E aí, galera, paz do Senhor a todos. Então, o tema que Deus colocou no meu coração hoje é o que fazer para ser abençoado por Jesus. Então vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 47, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Então, essa é uma passagem muito conhecida, né? A cura do cego chamado Bartimeu. E Deus ele colocou no meu coração 3 atitudes que nós devemos tomar, né? Que estão dentro dessa história aqui. 3 atitudes que devemos tomar se quisermos alcançar as bênçãos de Jesus. E a primeira atitude é a fé. E a gente encontra essa atitude em Bartimeu aqui no versículo 47, porque a palavra de Deus diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a clamar. Então, quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por Jericó, ele já criou fé no coração dele, pensando provavelmente: poxa, se é Jesus que está passando por aqui, então eu posso ser curado dessa cegueira que eu tenho. Ele pode restituir a minha visão. Por quê? Porque ele provavelmente já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus estava fazendo naquela época. Ele provavelmente ouviu de alguém falou para ele que existia alguém chamado Jesus que estava curando os enfermos, que estava fazendo milagres. Então, quando ele ouviu que era Jesus, no coração dele apareceu a fé. E essa é a primeira atitude que Bartimeu teve que tomar para ele ser abençoado por Jesus. Tá? E a segunda atitude que nós devemos tomar para alcançar as bênçãos de Jesus é clamar. Nós precisamos clamar ao Senhor Jesus. Nós precisamos, fazer conhecida diante dele o que? As nossas petições. Nós precisamos criar um diálogo aberto com Jesus e clamar a ele. E falar: Senhor, eu estou passando por isso, isso e isso. E a gente encontra essa atitude aqui em Bartimeu também no versículo 47. Logo que ele ouviu que era Jesus, ele fez o quê? Ele pôs-se a clamar. E o clamor dele era simples. Ele só falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então esse era o clamor de Bartimeu naquele momento. E foi o suficiente também para que Jesus pudesse ver a situação que ele estava passando e entender que Bartimeu precisava da ajuda dele. Então essa é a segunda atitude que nós devemos tomar, que é clamar ao Senhor. E a terceira atitude é a perseverança. Então nós devemos perseverar se nós quisermos ser abençoados por Jesus. Nós encontramos essa atitude em Bartimeu no versículo 48, que diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a gente vê que Bartimeu ele perseverou diante dos ventos contrários, diante das adversidades, diante daqueles que o repreendiam e que queriam atrapalhar a vida de Bartimeu naquele momento, queriam atrapalhar a bênção de Bartimeu, queriam impedir que Jesus talvez escutasse o seu clamor. Então as pessoas repreendiam ele, porque muitos queriam ser abençoados naquele momento ali. Tá? Mas quanto mais as pessoas o repreendiam, olha só interessante no versículo 48, quanto mais as pessoas o repreendiam, mais ele continuava clamando. E é exatamente isso que eu e você devemos fazer. Quanto mais as adversidades, quanto mais os ventos contrários se levantarem contra a sua vida, quanto mais adversa for a situação para você, mais você tem que clamar. Porque aí Jesus ele vai ver que você está perseverando diante de todos os obstáculos que ele está permitindo que entrem no seu caminho, para provar a sua fé. Tá? Então, persevere se você quiser alcançar as bênçãos de Jesus. E aí, depois disso, no versículo 49, a palavra de Deus diz assim: Parou Jesus e disse: Chamai. Então chamaram e disseram: Tem bom ânimo, levanta-te, pois ele te chama. E aí, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, ou seja, levantou rapidamente e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora.
Então a gente vê que se ele não tivesse perseverado, se ele não tivesse clamado, se ele não tivesse tido fé, dificilmente ele iria alcançar a bênção de Jesus naquele momento. Entendeu? Então a gente precisa tomar essas 3 atitudes. Mas a gente precisa também atentar para alguns detalhes, como por exemplo, né, se aquilo que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Se aquilo que você está pedindo, se você já orou, já perseverou e já clamou, se Deus não te deu ainda, você precisa entender se aquilo é da vontade de Deus para a sua vida, essa bênção que você está precisando. Porque a Bíblia diz, pedir não recebeis porque pedis o quê? Mal. Né? Então, a gente precisa entender se aquilo que a gente está pedindo também é da vontade de Deus para a nossa vida. Né? E também tem a questão do tempo. Né? O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Então, talvez se você está orando, clamando, perseverando e ainda não recebeu a sua bênção, é porque talvez ainda não é o tempo de Deus para a sua vida. Mas continue perseverando, porque vai chegar o tempo que Deus ele vai liberar sobre a sua vida a palavra de vitória e você vai ser grandemente abençoado. Tá ok? Então, que Deus ele possa te abençoar e que essa palavra possa trazer frutos ao seu coração. Então, fiquem na paz aí. Um grande abraço a todos vocês.